Análise de figurino da minissérie A Muralha. Ambientado no século XVII, o figurino da minissérie foi elaborado por Karl Albuquerque e Emilia Duncan. Naquela época, a moda misturava um pouco das vestes das pessoas que habitavam e as que chegavam aqui. Trajes femininos se inspiravam nos trajes masculinos devido à falta de referências suficientes de moda feminina. Entre as influências estavam capas curtas, chapéus sem abas e grandes, muitas plumas e rendas como adornos. O verdadeiro estilo estava nas roupas usadas pelos estrangeiros que chegavam e na corte. Excetuando os membros da elite, as pessoas vestiam-se de maneira simples. Os tecidos chegavam dos navios vindos da Europa e dos países orientais. Entre eles estavam tafetá, cetim, sarja, recamadilho, algodão, lã, camelão, serafina, sedas para os ricos, rendas e brocados. As cores mais usadas eram vermelho, roxo, amarelo, ouro, azul, salmão, preto, verde, marrom escuro e cinza. Vemos nos modelos retratados na novela inspirações renascentistas. As personagens Bianca, Antônia e Ana, vindas de Portugal, possuíam um estilo diferente das mulheres que habitavam aqui. Suas saias eram rodadas em forma de sino. Vemos também a presença de mangas bufantes em várias camadas. Vemos nos vestidos usados por elas rufos nas golas e nos punhos. Usavam um corpete na parte interna da vestimenta. As chemises, as meias e os espartilhos e as anáguas eram usados por debaixo do vestido. Percebemos em Antônia, que era uma cortesã em Portugal, uma moda mais extravagante. O seu vestido possuía um decote quadrado e saia tufada. Geralmente, usava-se um corpete externo, de linho ou algodão, sobre o vestido. Em alguns vestidos, com saias rodadas, usava-se os basquês. São abas arredondadas que saíam da cintura e cobriam a parte de cima da saia. As mulheres que viviam aqui geralmente usavam blusas e saias. Em alguns personagens, pode-se ver a presença do meio corselê e também de corpetes com alças, assim como toucas finas e rendadas. Na personagem Ana, vê-se a presença de blusas com golas chamadas festonês. As mulheres que habitavam aqui usavam tamancos de madeira. As mulheres que aqui chegavam usavam sapatos de modelos e materiais diferentes, como couro. Entre os acessórios estavam joias de ouro, leques de marfim ou sândalo, luvas, máscaras, echarpes, véus, chapéus e também lencinhos rendados. Na época, ir à igreja era sinônimo de vestir-se como se estivesse indo a um baile de gala. Para a ocasião, usava-se um vestido composto de vasquinha, saia rodada com pregas, geralmente franzida na cintura, corpinho justo ao busto e por cima dele o gibão, que também era sobreposto pelo saio. O saio era um casaco longo com abertura das mangas ao nível dos cotovelos. Tinha-se o costume de usar sobre todas essas peças um manto. Quando as nativas eram capturadas e escravizadas, eram forçadas a se cobrir, sofrendo um processo de aculturação. Fora do jugo dos homens brancos, muitas vezes encontravam-se despidas. Os cabelos longos e lisos eram enfeitados com flores e sementes. As penas estavam reservadas somente aos homens. Entre os acessórios estavam braceletes, brincos, colares de miçangas e botox. Para a confecção dos acessórios, geralmente utilizavam espinhas de peixes, cascas de caramujo ou conchas. Em seus corpos faziam desenhos com carvão, tintas feitas a partir do pigmento de frutas, sementes e etc. Na pintura corporal usava-se a cor vermelha a partir do urucum. As tangas passaram a ser feitas de algodão. Era uma forma de satisfazer a moral jesuítica e também de dar a liberdade costumeira aos corpos dos indígenas. Os mais conservadores, quando capturavam os indígenas, passaram a fornecer túnicas de algodão para as mulheres, camisas ou calças feitas de algodão para os homens. Além da terra ser escassa dos recursos ligados à moda, não havia tanta preocupação em segui-la, sobretudo na moda masculina. O vestuário masculino
era composto por poucas peças. Os bandeirantes retratados nas novelas geralmente usavam chapéus de abas largas, camisas, calças de algodão, manto e botas de cano alto. Os demais homens geralmente usavam camisas, o saio, uma espécie de casaco, capa de baeta, calções de pano escocês, chapéu de feltro e borzeguins de marroquim, que eram sapatos de cano médio. As camisas geralmente possuíam voltas de renda nos punhos, bem como as capas com colarinho, chamadas de mantéus. Os tecidos geralmente usados nas roupas eram algodão, sarja, lã, o tafetá, o cetim, o veludo, a chita e o linho. Esses últimos mais usados pelas pessoas de posses. Tanto para os homens quanto para as mulheres, assistir à missa e aparecer em praça ou em cerimônias especiais eram motivos de se vestir bem. Os tecidos que não eram produzidos aqui geralmente vinham através dos navios. Além disso, havia a moda dos indígenas e também dos jesuítas. Os primeiros usavam roupas feitas de pano de algodão grosseiro. As peças usadas eram camisas, túnicas, calças ou tangas. Os jesuítas, que estavam há bastante tempo no Brasil, passaram a usar as roupas do mesmo tecido, bem como a usar sapatos feitos de pele de animais mortos. Aqueles recém-chegados da Europa vestiam-se com as típicas batinas de seus países de origem.